E aí, vencedores, como vocês estão? Nós continuaremos aqui a leitura do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Nós estamos falando muito sobre o tema ansiedade. E o tema de hoje é: por que a Bíblia diz para não nos preocuparmos? Não é uma sugestão. Quando Deus nos diz na Bíblia para não nos preocuparmos, é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. A preocupação ou a ansiedade é mencionada especificamente, olha só, 25 vezes no Novo Testamento, como algo que deve ser evitado. As palavras mais usadas para preocupação e ansiedade no Novo Testamento originam-se da mesma palavra grega, merizoi, que significa estar dividido, ser arrastado em direções opostas, sufocar. De fato, talvez usemos a ansiedade ao redor de nossos pescoços. Então, aqui a tradução é estar dividido, porque isso é ansiedade. A ansiedade impede que a pessoa ela tome uma decisão, porque cada hora ela pensa de um jeito. Ela está tão preocupada que ela não consegue focar na solução. O preocupado, ele está sempre focando no problema. E quanto mais ele foca no problema, mais problema ele vê. Porque aquilo que a gente foca se expande. Então, se eu quero a solução, eu tenho que focar na solução e não no problema. Na parábola do semeador, Jesus nos conta que a semente que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Essas pessoas aceitaram a palavra de Deus, mas como disse Jesus, não dão fruto com perfeição. Cristãos amarrados à preocupação, germinados em solo espinhoso e que respiram espiritualmente com dificuldade, conseguem sobreviver, mas nunca florescem de verdade. É forte. A palavra do inglês antigo para preocupação significa roer. A semelhança de um cão com o osso. Aquele que se preocupa mastiga o seu problema durante o dia todo. Jesus nos advertiu especificamente contra esse tipo de ansiedade crônica, quando disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos e preocupados quanto à vossa vida. Está em Mateus 6, 25. Porque a Bíblia ela é tão inflexível quanto a evitar o medo e a preocupação. Por quê? Porque a Bíblia é tão inflexível sobre a preocupação. Porque Deus sabe que a preocupação coloca em curto-circuito nosso relacionamento com Ele. Porque a preocupação pode sim nos levar a duvidar de Deus. A ansiedade de querer que tudo se resolva rápido. Porque Deus sabe que a preocupação coloca em curto-circuito nosso relacionamento com Ele. A preocupação fixa nossos olhos na situação, em vez de fixá-los no Salvador. Funciona como a densa névoa de Londres, o tipo de névoa que é lendária. Ora, não seria uma história de Sherlock Holmes?
Se não houvesse a névoa para ocultar o bandido e permitir sua fuga, densa como sopa de ervilha, descrevem os londrinos. Dizem que não é possível enxergar a mão que está diante do rosto. A névoa é tão grande que eles colocam assim a mão diante do rosto e não conseguem enxergar. No entanto, embora a névoa da natureza possa parecer densa e quase sólida, os cientistas dizem que um nevoeiro capaz de cobrir 7 quarteirões de uma cidade é composto por menos de um copo de água, dividida em bilhões de gotículas. Ela não tem muita substância. Não obstante, tem poder para paralisar uma cidade inteira. A ansiedade também é assim. Nossa mente dispersa o problema em bilhões de gotículas de medo, ocultando a face de Deus. Levar nossa ansiedade ao Senhor é a última coisa que pensamos quando estamos espiritualmente envoltos na névoa. Apenas o Filho tem poder para dispersá-la. Sem ele, o medo conduz a outro e nossas vidas se reduzem a um doloroso rastejar. Preocupação como um modo de vida. Em seu livro Bring Back the Joy, Sheila escreve sobre um grupo de mulheres com quem conversou sobre o medo e o lugar ocupado por ele em nossas vidas. Uma mulher disse: "O medo é o que me mantém. Sem ele, sou como um suéter." Eu desconfiaria. Todas as mulheres riram, escreveu Sheila, mas sabíamos que havia alguma verdade em suas palavras. O medo era parte da estrutura de sua vida e ela tinha medo. Essa palavra de novo. Do que a sustentaria caso ela o perdesse? A preocupação pode se tornar um hábito e não é fácil livrar-se dela. Afinal, às vezes ela realmente parece funcionar. Podemos ser um pouco neuróticas, mas nossas crianças nunca se machucam. Não as deixamos subir em nada que seja mais alto que o sofá. Nossos maridos sempre usam cuecas limpas e recém-passadas. Em caso de acidente, os paramédicos saberão que eles têm uma esposa que lhes tratam bem. Não saímos muito, mas nossas casas brilham com tanta limpeza. Gostaríamos de convidar mais pessoas para uma visita, mas e se disserem não? E se disserem sim? Infelizmente, a ideia de que a preocupação nos ajuda de fato é somente uma ilusão. E uma perigosa ilusão. A preocupação não evita que as coisas ruins aconteçam. Na verdade, ela nos impede de ter a vida abundante que Deus deseja. Em vez de nos ajudar a resolver os problemas da vida, a ansiedade ela cria outros problemas, inclusive uma tendência à introspecção doentia. Para muitas de nós, as preocupações são como os salgadinhos industrializados. É impossível comer um só. O Dr. Hallowell conta que uma paciente assim descreveu sua preocupação.
É como um vento frio que atinge uma janela. Em segundos, estou lutando contra uma rede de perigos, de pormenores intrincados. Você não é capaz de acreditar como rapidamente vou de uma preocupação a uma soma confusa delas. Vai de uma preocupação a outra preocupação. A preocupação aumenta. Minha amiga Penny concorda. Estou sentada no sofá quando, de repente, um de meus pensamentos adquire vida. Logo depois, ela se vê chorando e aos soluços. Quer dizer, vem os pensamentos de preocupação. E ela deixa que aqueles pensamentos dominem a mente dela e ela começa a chorar. Quando os maus pensamentos vêm à nossa mente, é preciso rebatê-los imediatamente. Como que eu vou rebater? Com a palavra. Com a palavra, abre a sua boca e diga: eu vou conseguir. Eu vou aprender o que eu preciso. Você tem que dar uma palavra contrária ao mau pensamento que veio na sua cabeça. Porque se você não rebater, eles vão se amontoando na sua mente. Vem a ansiedade e muitos até caem em depressão. Vamos lá. Logo depois, ela se vê chorando e aos soluços. Em questão de segundos, meus filhos morreram, meu marido se divorciou de mim, estou vivendo nas ruas. Então começa a vir pensamentos de morte, de separação, pensamentos ruins. O doutor diz que a imaginação das pessoas ansiosas é muito fértil. Em vez de basearem-se em fatos, elas permitem que sua preocupação se alinhe a outra preocupação, até o efeito dominó começar. O medo se move e toca o seguinte e assim por diante. Esta é a razão porque a verdade pode ser um antídoto poderoso contra a preocupação. Compreenda os fatos, sugere o doutor, pois uma boa parte da preocupação nociva se baseia no exagero ou na desinformação. Preocupação nociva é realmente uma representação, mas é verdadeira para mim. Já passei pelos efeitos de uma má digestão, muitas vezes. Incontrolada, a preocupação se infiltra nos pensamentos, contaminando nossa alegria e nos convencendo a desistir das soluções antes mesmo de tentar. Olha só, a preocupação faz a pessoa desistir antes mesmo de testar aquilo, de ver se aquilo vai dar certo. Ela já vai pensando tão negativo. Se eu for lá, as portas vão estar fechadas. Se eu for lá, tal pessoa vai me rejeitar. Então ela vai só pensando negativo. E aí ela já fica com medo e nem testa, e nem vai, e nem executa pelo medo. Porque ela já criou uma história na cabeça dela. Compreenda os fatos, sugere o doutor. Vou ler essa parte de novo. Pois uma boa parte da preocupação nociva se baseia no exagero ou na desinformação. Incontrolada, a preocupação se infiltra nos pensamentos, contaminando nossa alegria e nos convencendo de desistir das soluções antes mesmo de tentar. Assim como o burrinho no desenho animado, o ursinho Puff, permitimos que nossa vida seja consumida pelo negativismo. Para quê?
nunca vai dar certo. Em vez de esperar pelo melhor, aceitamos o pior. Assim não ficamos tão surpresas quando o pior acontece. Que modo terrível de viver! Não foi por acaso que Jesus nos ordenou para colocarmos de lado nossas preocupações, para não temermos. Então, ouça esse vídeo de novo, de novo, de novo. Se a preocupação, se a ansiedade tem te dominado, se os maus pensamentos têm te dominado, você é humana, você é humano, mas você pode mudar isso. Ouve esse vídeo de novo e aprenda a superar esses pensamentos. Tire o seu foco do que é ruim e coloque no que é bom. Se visualize com aquilo que você quer para a sua vida. Então você vai começar a ter o hábito de pensar o melhor. Quando você começa a se visualizar com o seu objetivo alcançado. Faça isso. Um beijo e ouça esse vídeo de novo, de novo, de novo. Compartilha. Se você ainda não me segue, passa aqui em me seguir, se inscreve no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, curte aí os meus vídeos e vamos juntos. Beijos!